soube logo desse fato, e citou o indomável monge a comparecer em Roma, mas por conselho do príncipe de Saxonia, um amigo verdadeiro de Lutero, a citação foi ignorada. O príncipe lembrava-se da sorte de João Hus, e suspeitava naturalmente das intenções de Leão X. O Papa denuncia Lutero. Lutero foi pois declarado herege e o Papa, em consequência disso, mandou publicar uma bula de excomunhão contra ele. Durante toda esta agitação o doutor tinha avançado com firmeza no conhecimento da verdade, e quando recebeu a excomunhão já se tinha de tal maneira desembaraçado das cadeias de Roma que estava pronto para dar mais um passo como reformador, e declarou publicamente que o Papa era o anticristo. Sem dúvida, essa declaração era arrojada, mas foi seguida de um ato malmente arrojado. Rodeado pelos professores e estudantes da universidade e vários membros da municipalidade, Lutero, na praça pública, queimou a bula do Papa. Roma logo teve conhecimento disso e, tendo um sentimento confuso do perigo que corria, declarou que o monge havia de morrer. Carlos V, o jovem príncipe que dava muitas esperanças, estava então no trono da Alemanha. Era católico romano, mas de modo algum se sujeitou incondicionalmente à autoridade da Igreja. Não obstante isso, o núncio Aleander, então legado papal na Alemanha, induziu-o a tomar algumas medidas com respeito a Lutero. Roma tinha as forças exaustas, e se não tivesse do seu lado o poder temporal, tudo estava perdido. Estava para se reunir um congresso em Worms, para felicitar o jovem imperador pelo seu acesso ao trono e para fazer os preparativos para o contrato da eleição, e era essa a ocasião para dar uma palavra decisiva e esmagar o incômodo herege. Era este o pensamento geral, e o Papa juntou-se a ele, e exprimiu o desejo de que Aleander estivesse presente ao Congresso, com o fim de ordenar o cumprimento da sua bula. Era aquela uma ocasião própria para operar. O perigo ia se espalhando e o soberano pontífice da cristandade tinha começado a compreender a força e a coragem do seu adversário. O espírito da Europa tinha despertado e não havia meio de o adormecer de novo se não fizessem calar o audacioso monge. Retirar-se da luta era simplesmente inútil, porque a voz de Wittenberg já tinha soado por toda a Europa, e todos estavam esperando ansiosamente ouvi-la de novo. O serviço exclusivo de 3 imprensas não tinha podido suprir ao povo os seus escritos com bastante brevidade, e a sala de leitura da universidade e a igreja dos Agostinhos não eram suficientemente grandes para conter as multidões que ali se reuniam para ouvirem Lutero pregar. Príncipes, camponeses, poetas e homens de Estado, professores, sábios e estudantes de teologia, todos igualmente tinham despertado, e todas as classes e todas as nações dirigiam para Lutero e sua suprema atenção. O monge solitário em Wittenberg fizera soar a trombeta de desafio, e a Europa inteira estava esperando com grande interesse o resultado da próxima luta. Ida de Lutero a Worms. Foi para Lutero um tempo de perigo aquele, mas a sua confiança em Deus era grande. Determinou ir a Worms responder às acusações que lhe eram feitas, fossem quais fossem os perigos. E quando seu propósito foi conhecido, encontrou mais uma vez um verdadeiro amigo no príncipe da Saxonia. Este príncipe cristão obteve para ele um salvo-conduto do imperador e de todos os príncipes alemães por cujos estados ele tinha de passar, e com esta proteção Lutero estava pronto a partir. Os seus amigos estavam receosos e apreensivos, e procuraram ainda dissuadi-lo de empreender a jornada. Mas Lutero, confiando em Deus, não se importou com o pedido deles. Se Jesus Cristo me ajudar, disse ele, estou resolvido a nunca fugir do campo, nem abandonar a palavra de Deus. Chegando a Frankfurt, escreveu ao seu amigo Spalatin, que estava em Worms, para arranjar-lhe um quarto, e na sua carta lê-se o seguinte período característico. Ouvi dizer que Carlos publicou um edito com o fim de me aterrorizar. Mas Cristo vive, e havemos de entrar em Worms ainda que as portas do inferno, ou todos os poderes das trevas se oponham. A sua entrada naquela cidade no dia 16 de abril de 1521 celebrou-se com uma ovação pública, e chegaram-lhe aos ouvidos muitas palavras piedosas e animadoras, e muito povo o abençoava quando ele atravessava as ruas para o seu alojamento. No dia seguinte apareceu o marechal do Império para o conduzir ao Congresso, e quando o monge se dirigia por entre a multidão para a sala do concílio foi saudado com palavras amigas por vários cavaleiros e fidalgos que se achavam ali presentes. Lutero no concílio. Ao entrar na sala do concílio o reformador ficou um tanto assombrado pelo espetáculo pouco vulgar que se lhe apresentava. Logo defronte dele sentava-se, vestido de púrpura e arminho, Carlos V, rei de Espanha e imperador da Alemanha,
e ao lado do trono estava seu irmão, o arquiduque Fernando. À conveniente distância deles estavam colocados príncipes do império, duques, margraves, arcebispos, bispos, prelados, embaixadores, deputados, condes, barões e outros. Um tal espetáculo era bastante para perturbar o espírito do monge solitário que tinha passado a maior parte da sua vida na solidão na sua casa de província, e na cela do mosteiro, mas havia alguém que estava do lado dele, que era mais que suficiente para protegê-lo. Alguém que tinha dito a Ezequiel nos tempos passados: não os temas nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos. Eze 2.6. Era nele que Lutero confiava. Os trabalhos daquele dia foram começados pelo chanceler de Treves, um amigo de Aleander. No meio de um solene silêncio levantou-se do seu lugar e dirigiu a Lutero as seguintes perguntas. Em primeiro lugar, queremos saber se estes livros, e apontou para as obras de Lutero que estavam sobre a mesa, foram escritos por vós. Em segundo lugar, se estáis pronto a retratar-vos do que escrevestes nestes livros, ou se persistis nas opiniões que neles expusestes. Depois de ter trocado algumas palavras com o seu advogado, Lutero deu uma resposta afirmativa à primeira pergunta, mas pediu algum tempo para considerar a segunda. O seu pedido foi satisfeito e assim combinaram dar-lhe até ao dia seguinte para pensar no assunto. Aquele espaço de tempo, exceto uns poucos momentos dedicados aos seus amigos, foi empregado por Lutero em fervente oração a Deus, e assim animado apresentou-se pela segunda vez perante o tribunal dos homens, mas esta vez forte e ousado. E quando o chanceler lhe fez de novo a pergunta, ele respondeu-lhe com tanta facilidade que arrancou exclamações de admiração dos seus amigos, e confundiu os seus inimigos. As suas censuras a todo o sistema do papismo foram fortes e incontestáveis. Lutero terminou seu discurso com palavras enérgicas de aviso ao imperador Carlos, e pediu-lhe a proteção que a malícia dos seus inimigos tornava necessária. Sendo instado para que desse uma resposta mais explícita à pergunta do chanceler, respondeu prontamente: visto que vossa majestade e vós poderosos senhores me exigem uma resposta clara, simples e precisa, dar-vô-la-ei, e essa resposta é a seguinte: não posso submeter a minha fé nem ao Papa nem aos concílios, porque é claro como o dia que eles muitas vezes têm caído em erro, até nas mais palpáveis contradições, com eles próprios. Se portanto não me convencerdes pelo testemunho das Escrituras, se não me persuadirdes pelos próprios textos que tenho citado, libertando assim a minha consciência por meio da palavra de Deus, eu não posso nem quero retratar-me, porque não é seguro para um cristão falar contra a sua consciência. Em seguida, olhando em volta daquela assembleia, no meio da qual se conservava de pé, e que tinha bastante poder para o condenar, disse: tendo dito, aqui estou. Não posso proceder de outro modo. Deus me ajude. Amém. Estavam agora justificados os receios dos amigos de Lutero, de que Roma havia de proceder traiçoeiramente na questão do seu salvo-conduto, e se o imperador tivesse sido como Sigismundo, tudo naquele dia teria acabado para o reformador. Mas os esforços traiçoeiros dos papistas em promover a violação do seu salvo-conduto não acharam apoio em Carlos, e a cada nova instância dos traidores ele respondeu resolutamente: ainda que a boa-fé tivesse desaparecido da superfície da terra, devia sempre encontrar um refúgio na corte dos reis. Contudo, o imperador consentiu em que se publicasse um edito de desterro, mas isso satisfez tão pouco as exigências de Roma que eles voltaram ao seu extremo e desesperado recurso, o assassinato. Fizeram-se combinações para assassinar o reformador quando ele voltasse para a Saxonia, mas o seu bom amigo, o príncipe, foi avisado da conspiração a tempo, e pôde frustrá-la. Quando Lutero voltava para casa, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados que, depois de mandarem embora as pessoas que o acompanhavam, conduziram-no alta noite ao antigo castelo de Varturgo, perto de Eisenas, e ali o deixaram. Isto foi um estratagema do príncipe para pôr Lutero num lugar de segurança, e durante este tempo de descanso que lhe proporcionava a sua reclusão de Varturgo, e completamente tranquilo a respeito de decretos imperiais e bulas papais, o reformador escreveu algumas das suas mais soberbas obras de controvérsia, e começou a sua obra favorita, e talvez a maior de todas, a tradução da Bíblia para a língua alemã. 21. Zwinglio e a Reforma Suíça. De 1404 a 1522. Deixando Lutero em Varturgo,
Notemos o que Deus tinha estado a fazer pelo seu povo em outro ponto da Europa por meio de outros instrumentos. É especialmente digno de menção que, ao mesmo tempo em que se ia iniciando a reforma na Alemanha, ia se abalando cada vez mais o trono papal, em consequência de um despertamento religioso na Suíça, e o instrumento que Deus tinha escolhido para o cumprimento desta obra ali foi um padre de Roma chamado Ulrico Zwinglio. Se Lutero era filho de um mineiro, o reformador suíço não se podia gabar de ser de origem mais nobre, visto que seu pai era pastor, e guardava seu rebanho em Wildaus, no vale de Toquimburgo. Zwinglio nos estudos. Se não fosse o fato de o pai de Zwinglio destiná-lo à igreja, podia este ter morrido sem que seu nome jamais chegasse a nós. Mas tudo foi sabiamente ordenado por Deus, que tinha uma obra especial e importante para dar a fazer ao filho do pastor, e a sua mocidade foi regulada em conformidade com isso. Ainda não tinha 10 anos de idade quando o mandaram para os estudos, sob a vigilância do seu tio, o Deão de Wesen, e ali deu tais provas da sua inteligência, que seu parente tomou a responsabilidade da sua educação e mandou-o estudar sucessivamente em Basileia, Berne, Vienne e de novo em Basileia. Quando voltou para esta cidade, teve a felicidade de ficar entregue aos cuidados do célebre Tomás Wittenbacher, homem que via claramente os erros de Roma, e ao mesmo tempo não era estranho à importante doutrina de justificação pela fé. O professor não escondia ao seu discípulo nem os seus conhecimentos nem as suas opiniões, e foi ali que Zwinglio ouviu pela primeira vez com um sentimento de admiração, que a morte de Cristo era o único resgate para a sua alma. Deixando Basileia após concluir o seu curso de teologia e depois de ter tomado o grau de bacharel em letras, foi escolhido para pastor da comunidade de Clarice, onde ficou 10 anos. Durante a sua permanência ali, dedicou-se a um estudo profundo das Escrituras e a examinar com atenção as doutrinas e práticas da Igreja primitiva, como estavam descritas nos escritos dos antigos doutores, e isso mais o convenceu do estado de corrupção em que se achava a Igreja professa, e começou a exprimir as suas opiniões sobre matérias eclesiásticas com uma clareza admirável. No ano de 1516 estava ele em Incidel, no cantão de SCHWYZ, tendo recebido um convite do governador do Mosteiro dos Beneditinos para paroquiar a igreja de Nossa Senhora de Ermitagem, que era então o foco da idolatria e superstição de Roma. O que Lutero vira em Roma viu Zwinglio em Incidel, e o seu zelo na obra da reforma foi estimulado pelas deploráveis descobertas que ali fez. Os seus trabalhos na Ermitagem foram abençoados, e o administrador Gerold Silk e vários monges foram convertidos. Depois de um ministério fiel de 3 anos em Incidel, o reitor e os cônegos da Igreja Catedral de Zurique convidaram-no para ser seu pastor e pregador, sendo este convite aceito. Alguns, suspeitando das doutrinas reformadas, opunham-se à sua nomeação, mas a sua reputação era tão grande e os seus modos tão atraentes, que estava a maioria a seu favor e foi devidamente eleito. Zurique tornou-se então a esfera central dos seus trabalhos, e foi ali que travou conhecimento com Oswaldo Miconius, que mais tarde escreveu a sua vida. Zwinglio pregando em Zurique. Quando ele pregava na catedral, reuniam-se milhares de pessoas para o ouvir. A sua mensagem era nova para os seus ouvintes, e expunha-a numa linguagem que todos podiam compreender. Disse que a energia e novidade do seu estilo produziu impressões indescritíveis, e muitos foram os que obtiveram bênçãos eternas por meio do evangelho puro e claro, enquanto que todos admiraram-se do que ouviam. Era grande a sua fé no poder da palavra de Deus para converter as almas sem explicações humanas. Não quis restringir-se aos textos destinados às diferentes festividades do ano, que limitavam, sem necessidade, o conhecimento do povo com respeito ao livro sagrado e declarou que era sua intenção começar no Evangelho de Mateus e segui-lo capítulo por capítulo, sem os comentários dos homens. No púlpito, diz Miconius, não poupava ninguém. Nem papa, nem prelados, nem reis, nem duques, nem príncipes, nem senhores, nem pessoa alguma. Nunca tinham ouvido um homem falar com tanta autoridade. Toda a força e todo o deleite de seu coração estavam em Deus e em conformidade com isso exortava a cidade de Zurique a confiar somente nele. Esta maneira de pregar é uma inovação, exclamavam alguns, e uma inovação leva a outra. Onde irá isto parar? Não é maneira nova, respondia Zwinglio, com modos corteses e brandos, pelo contrário é antiga. Recordem-se dos sermões de Crisóstomo sobre Mateus e de Agostinho sobre João.
Com estas respostas pacíficas, desarmava muitas vezes os seus adversários, chegando até com frequência a atraí-los a si. Neste ponto ele apresenta um notável contraste com o rude e enérgico Lutero. Estava Zwinglio em Zurique havia pouco mais ou menos um ano quando a peste visitou a Suíça, e o reformador foi atacado por ela. Ele orou a Deus sinceramente pelo seu restabelecimento e obteve resposta para sua oração, e a misericórdia divina em o poupar foi mais um incentivo para uma devoção ainda mais profunda. O poder da sua pregação aumentava sempre, e seguiu-se um tempo de muita bênção, convertendo-se centenas de pessoas. E por este motivo os padres ficavam encolerizados e indignados. Zwinglio convidou-os mais do que uma vez para uma disputa pública, mas eles receavam o convite e, por fim, para fazerem calar o reformador, apelaram para o Estado. Este apelo foi a ruína deles porque o Estado decretou, visto que Eurico Zwinglio tinha por diferentes vezes convidado publicamente os contrários à sua doutrina a contradizê-la com argumentos das Escrituras, e visto que apesar disto nenhum o tinha querido fazer, ele podia continuar a anunciar e pregar a palavra de Deus exatamente como até então. E também que todos os ministros de religião, quer residentes na cidade quer no campo, se absteriam de ensinar qualquer doutrina que não pudessem provar pelas Escrituras, e que deveriam igualmente evitar fazer acusações de heresia e outras alegações escandalosas, sob pena de castigo severo. Assim se viu Roma presa na própria rede que armara, e mais uma vez vencida, enquanto que o decreto se tornou um poderoso impulso para a reforma. Oferta do Papa Zwinglio. Entretanto o Papa, Adriano VI, que tinha estado a ameaçar a Saxonia com os seus anatemas, recebeu as alarmantes notícias do movimento na Suíça, e, temendo os efeitos de uma segunda reforma, experimentou um novo estratagema com Zwinglio. Sabia que o reformador suíço era um homem mais delicado do que Lutero, e por isso enviou-lhe uma carta muito lisonjeira, certificando-o da sua amizade especial, e chamando-lhe seu amado filho, e fez acompanhar esta epístola açucarada de provas evidentes da sua consideração. Quando Miconius perguntou ao portador do breve papel o que era que o Papa lhe tinha encarregado de oferecer a Zwinglio, recebeu esta resposta: tudo menos a cadeira de São Pedro. Mas Zwinglio conhecia bem a astúcia de Roma, e preferiu a liberdade com que Jesus Cristo o tinha libertado, ao jugo de superstição, e a um barrete de cardeal. Progresso da Reforma. Depois deste acontecimento a Reforma ganhou terreno com muita rapidez, e o reformador recebia constantes incentivos para a obra e as mais agradáveis provas de que Deus estava com ele. Em janeiro de 1524 foi publicado um decreto que determinava que as imagens fossem destruídas. Em abril de 1525 foi abolida a missa, e determinado que desde então, pela vontade de Deus, fosse a ceia do Senhor celebrada conforme for instituída por Cristo, e o costume apostólico. Mais tarde ainda, chegou a notícia da conversão das freiras do poderoso convento de Königsfeldn, onde os escritos de Zwinglio tinham entrado, e o coração do reformador exultou quando recebeu uma carta que lhe tinha sido dirigida por uma dessas convertidas. Isto foi um golpe terrível para Roma. O efeito que um evangelho claro e simples produziu nas freiras foi mostrar-lhes a inutilidade de uma vida de celibato e solidão, e pediram ao governo licença para sair do convento. O concílio, mal compreendendo as razões que elas tinham para isso, e assustado com aquele pedido, prometeu-lhes que a disciplina do convento seria menos severa e que lhes aumentaria a pensão. Não é a liberdade da carne que nós pedimos, responderam elas, mas sim a liberdade do espírito. O pedido das freiras foi satisfeito porque o próprio concílio ficou também esclarecido, e não foram só as freiras de Königsfeldn que foram libertas, as portas de todos os conventos foram abertas de par em par, e a oferta de liberdade estendeu-se a todas as internas. Efeitos da reforma em Berna. Em Berna o poder da verdade manifestou-se de outro modo, não menos interessante. Os magistrados, em sinal de regozijo pela grande obra, soltaram vários prisioneiros, e concederam completo perdão a 2 desgraçados que estavam esperando o dia da sua execução. Um grande grito, escreve Bullinger, discípulo de Zwinglio, ressoou por toda a parte. Num dia Roma decaiu em todo o país, sem traições, sem violências, sem seduções, unicamente pela força da verdade. Os felizes cidadãos, despertados pelo poder da verdade, exprimiram os sentimentos dos seus corações da maneira mais generosa. Se um rei, ou imperador, nosso aliado, diziam eles, estivesse para entrar na nossa cidade, não perdoaríamos nós as ofensas, e não auxiliaríamos os pobres. E agora que o rei dos reis,
o Príncipe de Paz, o Filho de Deus, o Salvador do gênero humano está conosco, e trouxe consigo o perdão dos pecados, a nós que merecíamos ser expulsos da sua presença. Que melhor podemos nós fazer para celebrar a sua chegada à nossa cidade do que perdoar aqueles que nos ofenderam? A obra em Basileia. Em Basileia, uma das comarcas mais poderosas da Suíça, as doutrinas da Reforma espalharam-se com incrível rapidez, e produziram os melhores resultados. Os zelosos burgueses limparam o país das suas imagens, e quando o humilde e piedoso Ecolâmpade, o Melanchthon da Reforma Suíça, acabou de completar um ministério fiel de 6 anos na comarca, adotaram em todas as igrejas o culto reformado, que foi firmemente estabelecido por um decreto do Senado. O coração exulta ao descrever esta gloriosa obra de Deus, e sentimos não poder continuar uma tarefa tão agradável, mas falta-nos espaço. 22. Zelo de Lutero na Reforma. De 1521 a 1529. Os desordeiros de Zwickau. Voltemos agora a Lutero, a quem deixamos no solitário castelo de Wartburgo, entregue à tradução da Bíblia. Durante a sua permanência ali não havia ninguém que pudesse cabalmente levar por diante a obra que ele tinha empreendido na Alemanha, e este pensamento, porque ele estava a par de tudo quanto se passava fora do castelo, fazia-o estar ansioso e agitado, e por fim levou a voltar a Wittenberg. Melanchthon era tão instruído como ele, e, sem dúvida, não era menos firme na sua devoção pela causa que ambos defendiam, mas era muito brando e pacífico para o rude trabalho que Lutero tinha começado, e não parecia estar em condições de poder dirigir o movimento reformador naqueles tempos tumultuosos. Havia ali também André Karlstadt, um doutor em Wittenberg, bastante versado nas escrituras sagradas, mas com algumas ideias erradas na sua teologia, e além disso arrojado demais para se poder confiar nele como chefe. Os seus atos eram tão imprudentes que quando em Zwickau se levantou um grupo de homens com o fim manifesto de abolir sumariamente tudo que não estivesse expressamente prescrito na Bíblia, ele aplaudiu esse procedimento, e colocou-se à frente deles. Imagens, crucifixos, missas, vestes sacerdotais, confissões, hóstias, jejuns, cerimônias, decorações de igrejas, tudo estava para ser imediatamente varrido pela destruição, e todo o cristianismo se devia revolucionar, pelas influências combinadas do Evangelho e da espada. Lutero, logo que teve conhecimento disto, escreveu de Wartburgo aos amotinadores, dizendo-lhes que não aprovava o seu procedimento, nem se poria ao lado deles neste caso. Tinha sido, dizia ele, empreendido sem termos, com muito atrevimento e violência. Acreditem-me, eu conheço bastante o demônio, só ele podia fazer as coisas deste modo, para trazer vergonha sobre a palavra. As suas advertências foram porém inúteis, as medidas que ele propunha eram muito brandas e moderadas para os iconoclastas de Wittenberg, e foram por diante com as suas inovações. Volta de Lutero para Wittenberg. Tendo aumentado o tumulto, Lutero fechou os olhos ao próprio perigo, e, saindo do seu esconderijo, partiu para Wittenberg. Foi em vão que o príncipe lhe fez ver o perigo a que ele se expunha, e lhe mostrou a qualidade do inimigo que tinha no Duque Jorge, por cujos territórios havia de passar. Uma coisa posso dizer, escreveu ele, se as coisas estivessem em Leipzig como estão em Wittenberg, para ali mesmo me dirigiria, ainda que chovesse duques Jorges durante 9 dias, e que cada um deles fosse 9 vezes mais feroz do que este. Portanto direi a Vossa Alteza, apesar de Vossa Alteza saber muito bem, que vou a Wittenberg sob uma proteção muito mais forte do que a de Vossa Alteza. Ao chegar a Wittenberg em março de 1522, Lutero começou uma série de sermões, 8 ao todo, sobre os fanáticos de Zwickau, nos quais tratou dos diferentes assuntos com um tato pouco vulgar. Estes sermões constituem um tesouro, e foram admiravelmente adaptados à ocasião a que se destinaram. No seu estilo vigoroso e picante fez-lhes ver o deplorável fim a que um tal excesso de zelo levaria sem dúvida o povo, disse-lhes que lhes faltava caridade, sem a qual a sua fé de pouco valia, que sabiam melhor falar das doutrinas que lhes eram pregadas, do que pô-las em prática, e que não tinham paciência e estavam prontos demais a sustentar os seus próprios direitos. Neste mundo, disse ele, não se deve fazer tudo aquilo a que se tem direito, mas antes renunciar o próprio direito, e considerar, pelo contrário, o que é útil e vantajoso para os nossos irmãos. Não imagineis que aquilo que deve ser, há de ser forçosamente, como estáis fazendo, para que não tenhais de responder por aqueles que tendes desencaminhado pela vossa liberdade pouco caridosa. Estes sermões tiveram o efeito desejado. A agitação apaziguou-se, seguindo-se-lhe o sossego e a tranquilidade. Os estudantes voltaram pacificamente aos seus estudos e o povo, às suas casas, e o príncipe não pôde deixar de reconhecer que Lutero tinha feito bem em sair de Wartburgo. Tradução da Bíblia.
Em seguida a isto continuou com a tradução da Bíblia, sendo muito auxiliado na árdua tarefa pelas revisões críticas de Melanchthon. Poucos meses depois o Novo Testamento estava pronto, e em setembro de 1522 publicado. Foi recebido pelos seus compatriotas com muito entusiasmo, e teve de publicar uma segunda edição no espaço de 2 meses, e em 10 anos nada menos de 53 edições se tinham publicado só na Alemanha. Então foi adicionado também o Velho Testamento. O povo alemão tinha agora uma Bíblia completa na sua própria língua, e isto contribuiu mais para a consolidação e propagação das doutrinas reformadas do que todos os escritos de Lutero juntos. A reforma estava agora assentada na sua verdadeira base, a Palavra de Deus. Até aqui falará Lutero. Agora é o próprio Deus que fala ao coração e à consciência dos homens. A sua palavra era agora acessível a todos, e a Roma papal tinha recebido um choque do qual nunca se poderia restabelecer completamente. Pouco depois foi dirigido ao Papa, por um concílio de bispos católico-romanos, um memorial sobre o assunto, o melhor conselho, disseram eles, que podemos dar à sua santidade é que devemos empregar todos os esforços para se evitar a leitura do Evangelho em língua vulgar. O Novo Testamento é um livro que tem dado mais ocasião a maiores distúrbios, e estes distúrbios têm quase arruinado a nossa Igreja. Na verdade, se prestarmos séria atenção às Escrituras e as compararmos com o que geralmente se encontra nas nossas igrejas, ver-se há uma grande diferença entre umas e outras, e que a doutrina do Reformador é inteiramente diferente da nossa e em muitos respeitos diametralmente oposta a ela. Era assim que Roma se julgava a si própria, e que o poder da palavra era reconhecido por aqueles que praticamente negavam a sua autoridade. Progresso da Reforma. No entanto, a Reforma continuava a ganhar terreno, e o interesse que o primeiro ato de Lutero tinha despertado não diminuía com o decorrer do tempo. O povo em toda parte escutava a palavra com prazer, chorando muitas vezes de alegria ao ouvir as boas novas. Em Zwickau e Annaberg, as multidões ávidas rodeavam os púlpitos dos reformadores, e escutavam-nos dias inteiros, e quando Lutero pregou seu primeiro sermão em Leipzig aquela grande multidão de gente caiu de joelhos e bendisse a Deus pela palavra que seu servo tinha o privilégio de falar. Os folhetos e os sermões do reformador eram levados de cidade em cidade, os vendedores ambulantes levavam-nos às aldeias mais distantes, e os navios transportavam-nos de porto em porto, introduzindo-os em todos os países onde houvesse homens bastante instruídos para os receber. 3 anos depois do começo da Reforma, houve um viajante que comprou algumas das obras de Lutero em Jerusalém. Oposição de Roma. Roma, como se pode supor, não descansava no caso, e fulminava os reformadores com as suas maldições numa cólera vã. Heresia. Heresia, ouvia-se por toda parte, enquanto as excomunhões se multiplicavam e os editos reais se publicavam em número cada vez maior. Alguns pregadores do Evangelho foram presos, torturados, queimados, mas isso de nada servia, e a Bíblia estava nas mãos do povo, e a resistência era inútil. As mulheres mais simples estavam sentadas ao pé das suas rocas, com as suas Bíblias no regaço, e confundiam os monges que vinham discutir com elas. Tinha-se levantado uma nova ordem de coisas, mas o poder que tinha produzido estes efeitos não provinha do homem. Era um poder que até ali tinha forças, para esmagar, e era poderoso para destruir as fortalezas do inimigo. A reforma estava ainda em começo quando rebentou a Guerra dos Camponeses, que lhe fez sofrer um grande atraso. Era o seu chefe um fanático chamado Tomás Munzer, homem que tinha tomado parte notável nos motins de Wittenberg, durante a reclusão de Lutero ao castelo de Wartburgo. Depois disso estabeleceu-se em Mulhausen, e empreendeu a sua grande obra, a como ele lhe chamava, de derrubar o reino pagão e de exterminar os ímpios. Revolta dos camponeses da Alta Alemanha. Os camponeses oprimidos ouviram-no com alegria, e correram às armas. Lutero, a princípio, foi ao encontro deles com a palavra de Deus e com razões moderadas, mas quando se insurrecionaram abertamente, então escreveu contra eles, e chamou-lhes de ladrões e assassinos. As províncias da Alta Alemanha estavam agora mergulhadas em anarquia e confusão. A plebe, estimulada por um êxito temporário, e furiosa com a lembrança da injustiça e opressão que tinha sofrido, precipitava-se para aqui e Açucalá, queimando e destruindo palácios, igrejas, conventos, até que por fim foram vencidos em Frankenhausen pelo príncipe de Hesse, e totalmente derrotados. O seu ato temerário de rebelião não lhes serviu de nada, e quando voltaram para as suas casas, viram que com ele tinham aumentado seus males. Condenar sem distinção todos aqueles que tivessem tomado a mais insignificante parte no movimento, era agora a política do partido papal, e daí todos os males provenientes da Guerra dos Camponeses foram injustamente atribuídos à influência da obra de Lutero.
A Reforma não sofreu pouco por causa dessa falsa acusação. Movimento divergente. Por essa época apareceram os anabatistas, assim chamados por sustentarem a doutrina de que o batismo devia ter lugar por imersão, e que os que tivessem sido batizados na infância deviam ser novamente batizados. Os chefes deste movimento asseveravam que eram eles os verdadeiros reformadores, e anunciavam que o reino de Cristo estava prestes a manifestar-se. Tinham, porém, alguns excessos, e achavam que deveriam ter todas as coisas em comum, e que não deviam ser obrigados a pagar dízimos nem tributos. Eles aumentavam em número, e apresentavam uma vida muito rigorosa, assim como uma grande coragem na morte de mártires, quer seja por meio de fogo ou de água. O movimento continuou a aumentar, apesar da perseguição, até o martírio dos seus principais chefes. O Conselho de Spires. Pouco mais ou menos por este tempo os três mais poderosos príncipes da Europa, Henrique VIII da Inglaterra, Carlos V da Alemanha e Francisco I da França, uniram-se com o Papa para a supressão dos perturbadores da religião católica e para se vingarem dos ultrajes que tinham sido feitos à Santa Sé. Para esse fim foi convocado em Spires um conselho de nobres, no ano de 1526, a que presidiu o príncipe Fernando, irmão do imperador. Foi lida aos príncipes reunidos uma mensagem imperial ordenando que fosse prontamente cumprido o edito de Worms contra Lutero. Mas isso não deu o resultado com que os amigos do papismo tinham tão ardentemente contado, e, em vez de entregarem o reformador à mercê de Roma, o conselho submeteu ao imperador os seguintes itens, em que eles fariam todos os esforços para aumentar a glória de Deus e manter uma doutrina em conformidade com a sua palavra, e davam graças a Deus por ter feito reviver no tempo próprio a verdadeira doutrina de justificação, que não permitiriam a extinção da verdade que Deus lhes tinha revelado ultimamente. Confiante, apesar da derrota, o imperador 3 anos mais tarde reuniu um segundo conselho na mesma cidade. Os seus modos eram coléricos e despóticos, mas os nobres que defendiam a reforma estavam tranquilos e resolutos. Naqueles tempos estas qualidades eram muito necessárias. Ninguém esperava a inflexibilidade dos nobres, e a presença de um tal espírito entre eles era um novo elemento no conselho alemão. Até ali o imperador tinha tido fama de exercer um poder absoluto, mas ia ter lugar uma crise na história da reforma, e aquilo por que lutavam os nobres não tinha sido reconhecido pela política humana. Foi isto que o imperador não compreendeu. A origem da palavra protestante. Fernando presidiu novamente a este conselho e, sentindo que estava iminente uma crise, recorreu a medidas desesperadas. Usando da autoridade que ele ali representava, ordenou imperiosamente a submissão dos príncipes alemães ao edito de Worms. A sua conduta foi mais caracterizada pelo atrevimento do que pela sabedoria, e só serviu para agravar o sentimento que já existia. Para dar uma saída ao negócio, publicou-se um decreto resumindo as ordens do imperador, que os fidalgos católicos assinaram. Foi aquele um momento de ansiedade para Lutero e a reforma, mas o grupo reformador teve forças para sustentar a luta no conselho. Sem receio da altivez de Fernando, e impassíveis às ameaças dos bispos, uniram-se em um grupo e no dia seguinte levaram seu protesto contra a decisão da Assembleia. E foi o começo do protestantismo, e do período de Sardo na história da Igreja. 23. O formalismo depois da Reforma. De 1529 a 1530. A política e a reforma. Vamos agora tratar deste importante período, que foi previsto na Carta à Igreja de Sardo, no Apocalipse, e devemos ter muito cuidado em distinguir entre a obra da reforma e o formalismo morto que se desenvolveu a par dela, pois que logo que experimentaram bem o poder emancipador das doutrinas reformadas, aqueles que as tinham abraçado, esquecendo a suficiência do seu cabeça que estava no céu, e receando novos assaltos da parte de Roma, colocaram-se sob a proteção dos magistrados civis. Satisfeitos com esta segurança, entregaram-se imediatamente ao gozo dos seus novos privilégios, e em pouco tempo tinham caído num estado deplorável de inércia e torpeza espirituais. As palavras do Espírito à Igreja que está em Sardo são estas: e eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e confirma o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, e guarda-o, e arrepende-te. AP 3.13. Todos os historiadores concordam em que o segundo conselho das Spires marca o começo do protestantismo, mas talvez nem todos haviam de concordar com a seguinte opinião que, não obstante, merece a nossa consideração, e na reforma, diz Kelly, ao fugirem do papismo, os cristãos caíram no erro de pôr a igreja nas mãos dos magistrados civis, ou fizeram a própria igreja depositária desse poder, enquanto que Cristo, pelo seu Espírito, deve ainda exercer o ofício de Senhor da igreja.
O protestantismo errou, desde o princípio, no ponto eclesiástico, porque considerava o chefe civil como aquele em cujas mãos estava investida a autoridade eclesiástica, de modo que, se a Igreja tivesse sido, sob o papismo, o chefe do mundo, o mundo ter-se-ia tornado, sob o protestantismo, o chefe da Igreja. O leitor pode estranhar, à primeira vista, o que fica dito, mas estamos persuadidos de que, meditando e orando, há de chegar a igual conclusão. Proteção dos príncipes ao movimento. A reforma alemã não começou pelas classes mais baixas, como aconteceu na Suíça. Na Alemanha os príncipes puseram-se à frente, ajudando a causa, e adotando as opiniões dos reformadores, mas quando os luteranos começaram a sentir seriamente a necessidade de uma constituição eclesiástica para as igrejas, em vez de seguirem as instruções da palavra de Deus, adotaram para seu uso um sistema de leis e princípios que o príncipe de Hesse coordenou. E assim as igrejas reformadas tiveram logo uma constituição puramente humana e política. O bondoso príncipe de Saxonia Frederico, o sábio, morreu no ano 1525, e o seu sucessor João, um luterano valente, deu um grande impulso à obra da reforma. Como meio de reprimir a autoridade do Papa, assumiu uma completa jurisdição em matéria religiosa, demitindo homens incompetentes e preenchendo os lugares destes com luteranos piedosos e aprovados. Outros príncipes seguiram seu exemplo, introduzindo na Igreja sistemas de governo que eram meramente organizações humanas, e assim se estabeleceram as primeiras igrejas luteranas. Sempre que se tomem medidas precipitadas em matérias de importância há de se encontrar oposição. Até aqui a moderação de Frederico tinha conservado os partidos católicos e luteranos até certo ponto, porém as medidas enérgicas e extremas do seu sucessor alarmaram os príncipes católicos, que formaram uma aliança entre si para reprimir o progresso das doutrinas reformadas nos seus respectivos territórios. A separação tornou-se irremediável. Uma grande parte da Saxonia, o antigo distrito de Frisões, e as colônias orientais de Alemanha eram agora protestantes, enquanto que a Áustria, Baviera, e os bispados alemães do sul conservaram a velha religião. A guerra civil parecia inevitável, mas os pormenores desta contenda pertencem mais à história política do que à eclesiástica, e por isso não nos ocuparemos com eles. O imperador resolve convocar outro conselho. Quanto ao imperador, havia muito que ele tinha na sua ideia reunir um conselho com o fim de se certificar, ele próprio, pela boca dos principais protestantes, quais eram as razões por que eles se separavam da antiga igreja. O Papa, que ainda se lembrava do procedimento dos conselhos de Worms Spires, opôs-se a isso, e aconselhou medidas enérgicas. As grandes congregações, dizia ele, só servem para introduzir opiniões populares. Não é com decretos de concílios, mas com a ponta da espada que devemos decidir as controvérsias. Carlos prometeu refletir sobre este conselho, mas, depois de vacilar por algum tempo entre as duas opiniões, optou pela sua, e convocou um conselho em Augsburgo. Logo que se conheceram as razões do imperador para convocar o conselho, os protestantes prepararam uma fórmula de confissão para ser submetida. Foi escrita por Melanchthon, e nela se enumeravam claramente as principais doutrinas dos reformadores, sendo a matéria fornecida principalmente por Lutero, que leu o documento e deu-lhe a sua aprovação, dizendo: Eu nasci para ser um rude polemista, limpo a terra, arranco o joio, incho os fossos e endireito as estradas. Mas quanto ao edificar, plantar, semear, regar, embelezar o campo, isso pertence, pela graça de Deus, a Filipe Melanchthon. O documento foi chamado Confissão de Augsburgo. Encontro do imperador com os príncipes. No dia 15 de junho de 1530, o imperador entrou em Augsburgo com uma comitiva importante. Os príncipes protestantes, apeando-se dos seus cavalos, foram ao seu encontro, e Carlos, com uma amabilidade igual à lealdade deles, também se apeou e estendeu cordialmente a mão a cada um deles, por sua vez. No entanto, o legado papal, o cardeal Campeggio, ficou imóvel na sua mula, aparecendo haver entre eles na verdade alguma afinidade, mas vendo que tinha cometido um erro, procurou remediá-lo lançando a bênção aos príncipes reunidos. Quando levantava as mãos para esse fim, o imperador e a sua comitiva ficaram de joelhos, mas os príncipes protestantes conservavam-se de pé. Esta circunstância não tinha sido prevista, e os do partido do Papa ficaram um tanto perplexos com o incidente. Mais tarde havia de se dizer uma missa na capela de Augsburgo, para solenizar a abertura do conselho, e os protestantes ganharam mais uma vitória recusando-se a assistir a ela. Mas o astuto prelado ainda se não deu por vencido. O príncipe de Saxonia, como marechal do império, era obrigado em tais ocasiões a ir à frente do imperador, de espada na mão,
e o cardeal apresentou a ideia de que Carlos lhe ordenasse que cumprisse com o seu dever na missa do Espírito Santo, que devia preceder a abertura das sessões. O príncipe concordou em assistir, mas deu a entender ao imperador que era unicamente no desempenho de um cargo civil. Ao legado estava reservado sofrer mais um desengano. A elevação da hóstia, toda a congregação caiu de joelhos em adoração, mas o príncipe conservou-se de pé. A abertura do conselho. A abertura do conselho teve lugar no dia 20 de junho, e o imperador presidiu a ela. Imaginava-se que se trataria do assunto de religião antes de qualquer outro, mas pouco se fez nesse dia, e a leitura da Apologia, outro nome dado à Confissão, foi marcada para o dia 24. A grande esperança dos católicos era que os protestantes não tivessem oportunidade de expor a sua causa publicamente, e no dia 24 fizeram tudo quanto estava ao seu alcance, prolongando os outros assuntos do dia, para demorar a leitura da confissão até ser tarde demais para isso. Foi extraordinário o tempo que o cardeal levou a apresentar as suas credenciais, e a entregar a mensagem do Papa. Por seu lado, o imperador também foi muito minucioso a pedir pormenores das devastações dos turcos na Áustria, e da captura de Rhodes. Assim se gastaram momentos preciosos até quase a hora de encerrar a sessão. Então fez-se notar que já era tarde demais para a leitura da Apologia. Entregai a vossa confissão aos oficiais competentes, disse Carlos, e ficais certos de que responderemos a ela depois de ser devidamente ponderada. Mas aqui levantou-se uma certa oposição. Nunca ocorreu a Carlos que a sua jurisdição não se estendia às consciências dos seus súditos, nem que ele estava excedendo a sua prerrogativa pelas suas evasivas e artifícios, e não estava preparado para a resposta que recebeu. A nossa honra está em perigo, disseram os príncipes, e as nossas almas também, somos acusados publicamente e é publicamente que devemos responder. Que se havia de fazer? Os príncipes mostraram-se respeitosos, mas também firmes e intransigentes. Amanhã, replicou o imperador, ouvirei o vosso sumário, não nesta sala, mas na capela do Palácio Paladino. No dia seguinte, dia memorável na história do cristianismo, os chefes protestantes apresentaram-se perante o imperador. Havia 2 cópias da confissão, uma em latim, outra em alemão. Carlos desejava que se lesse a cópia latina, porém o príncipe lembrou-lhe que estavam na Alemanha, e não em Roma, e que, portanto, devia ser permitido talar em alemão. A sua proposta admitiu-se, e o chanceler Bayer levantou-se do seu lugar e leu a confissão de um modo vagaroso e claro, sendo ouvido a uma distância considerável. Esta leitura levou pouco mais ou menos 2 horas, e Pontano, um reformador notável, entregou as 2 cópias da confissão ao secretário do imperador, dizendo, como a graça de Deus, que há de defender a sua causa, esta confissão há de triunfar contra as portas do inferno. Resultado da leitura da Apologia. O efeito que a leitura da confissão produziu no público foi o mais animador possível. A extrema moderação dos protestantes era a admiração de muitos, e, diz Seckendorf, e muitas pessoas sumamente ilustradas fizeram um juízo muito favorável do que tinham ouvido, e declararam que não teriam deixado de ouvi-lo nem por uma grande soma. Tudo quanto os luteranos disseram é a verdade, disse o bispo de Augsburgo, não o podemos negar. E testemunhos destes havia muitos. O duque de Baviera disse ao Dr. Eck, o maior campeão de Roma na Alemanha, o doutor tinha me dado uma ideia muito diferente desta doutrina e deste negócio, mas, no fim de contas, pode porventura contradizer com razões boas a confissão feita pelo príncipe e seus amigos? Não pelas escrituras, replicou Eck, mas pelos escritos dos padres da igreja e dos cânones dos concílios podemos. Então já entendo, respondeu o duque, censurando, os luteranos tiram a sua doutrina das escrituras e nós achamos a nossa fora das escrituras. E escrituras. 24. Período semelhante ao sardo. De 1529 a 1556. Intransigência de Lutero. Era considerado pelo povo como sendo pouco menos que um papa, e realmente em algumas ocasiões os seus atos autorizam esta denominação. Sustentava sua posição por meio de uma insistência brusca, e parece ter tido um certo receio de descer na estima dos seus semelhantes confessando qualquer erro. Quando lhe faltavam argumentos, ele servia-se de sofismas para manter a sua posição, e pelo menos em uma ocasião chegou a sacrificar os interesses do Evangelho às exigências do partido e à manutenção da sua autoridade. Isto parece forte demais, mas é provado por bastantes fatos, e a história deve ser verdadeira. O seu procedimento na Conferência de Marburgo é prova suficiente. Esta conferência foi promovida por Filipe, príncipe de Hesse, e tinha por fim decidir a grande controvérsia sobre a Eucaristia,
por que havia tanto tempo se batiam os reformadores alemães e suíços. A doutrina de transubstanciação. Lutero nunca tinha podido livrar-se de tudo das redes do papismo, e a doutrina da presença verdadeira de Cristo na Eucaristia era um dogma que ele se agarrou até o fim. É verdade que mudou a palavra transubstanciação por consubstanciação, e procurou modificar esta nociva e blasfema doutrina, mas a sua modificação foi um fraco expediente que não alterou o erro. Roma afirmava, custa escrevê-lo, que as mãos dos sacerdotes são elevadas a uma altura que não é concedida a nenhum dos anjos, e podem criar Deus, o Criador de todas as coisas, e oferecê-lo para a salvação do mundo inteiro. Por outras palavras, que o pão e vinho eram convertidos no corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, fazendo desta doutrina a pedra da esquina da sua fábrica de erros, e condenando como infiéis todos aqueles que a rejeitavam. Lutero mantinha a mais absurda e igualmente errônea noção de que os elementos depois da consagração ficavam sendo exatamente o que eram antes dela, verdadeiro pão e vinho, mas que o pão e vinho tinham também em si a substância material do corpo humano de Cristo, logo que sejam pronunciadas as palavras de consagração sobre o pão, o corpo está ali, por mais perverso que possa ser. O sacerdote que as pronuncia. São estas as próprias palavras do reformador. Ora, Zwinglio e o grupo dos reformadores suíços tinham horror a ambas estas doutrinas. Tinham restabelecido o ensino das Escrituras quanto a estas preciosas memórias, e tinham largamente espalhado as suas convicções, embora particularmente, entre os sábios da Europa. O amigo de Lutero, o Dr. Karlstadt, foi um dos primeiros a rejeitar a ideia luterana e abraçar a antiga doutrina restaurada, mas Lutero, desgostoso pelas medidas brandas, publicou no ano 1525 um panfleto vigoroso contra o seu antigo chefe, e daqui nasceu a controvérsia. Lutero contra Zwinglio. A réplica de Lutero, que apareceu no mesmo ano, era caracterizada por uma grande arrogância e aspereza, e ele não hesitou em atribuir a Satanás os piedosos esforços de Zwinglio. Isto era na verdade um desafio. Zwinglio não pôde deixar de entrar na luta contra ele. Mas, ainda assim, durante a controvérsia, que durou para cima de 4 anos, a linguagem do reformador suíço foi extremamente moderada. Estando absolutamente convencido da justiça da sua causa, suportou a cólera dos seus adversários sem ressentimento, e furou-lhes as malhas da armadura da sua teima com as setas da verdade. O resultado foi o que se podia esperar. Muitos dos luteranos mais esclarecidos, vendo com tristeza que seu chefe não queria investigar a questão pacificamente, começaram a perder confiança nele, e passaram para o lado dos suíços. No entanto, os papistas viram com manifesta alegria o progresso da controvérsia, e esta observação de Erasmo, os luteranos estão se voltando com ardor para o grêmio da Igreja, tornou-se um provérbio na boca de todos. Conferência dos Reformadores. A conferência, que foi muito concorrida, na qual apenas tomaram parte Lutero, Zwinglio, Melanchthon e o Écolampade, não deu muito bons resultados. Lutero foi para lá com uma ideia fixa, e protestou desde o princípio que havia sempre de divergir da opinião dos seus adversários no que dizia respeito à doutrina da ceia do Senhor. Pegando num bocado de giz, escreveu em letras grandes no pano de veludo da mesa, Hoc est corpus meum, este é o meu corpo. São estas as palavras de Cristo, disse ele, e nenhum adversário será capaz de me fazer arredar daqui. Repetindo as mesmas palavras, acrescentou, momentos depois, em que alguém me prove que um corpo não é um corpo. Eu rejeito a razão, ao senso comum e aos argumentos carnais, e as provas são matemáticas. Deus está acima da matemática. Temos a palavra de Deus, devemos respeitá-la e fazer o que ela manda. No prosseguimento da discussão, o acertado raciocínio de Zwinglio produziu um grande efeito, mas Lutero conservou-se teimoso e inflexível. Os argumentos apresentados pelo suíço, tirados das Escrituras, evidentemente perturbaram-lhe o espírito, mas ele tinha ido muito longe e já era tarde para retroceder. Por fim Zwinglio apresentou um argumento, que o Écolampade já tinha apresentado de manhã quanto à significação da frase a carne para nada aproveita. Lutero então observou, quando Cristo diz que a carne para nada aproveita, não fala da sua carne, mas, sim da nossa. Zwinglio respondeu, a alma alimenta-se do espírito e não da carne. Lutero disse, é com a boca que comemos o corpo, a alma não o comemo-lo espiritualmente com a alma. Zwinglio, assim faz do corpo um alimento corporal e não espiritual. Lutero, o Senhor é sofismador. Zwinglio, não, mas o Senhor é que está a dizer coisas contraditórias. Lutero, se Deus me apresenta-se maçãs silvestres, eu as havia de comer espiritualmente. Na ceia do Senhor a boca recebe o corpo de Cristo, e a alma crê nas suas palavras.
Lutero estava agora dizendo coisas sem nexo e Zwinglio procedeu com critério, apresentando novos argumentos e afirmando as suas ideias em lugar de combater as do seu adversário. Mas Lutero não se queria confessar vencido. "Este é o meu corpo", gritava ele de vez em quando, e era nesta frase que procurava um refúgio seguro em todas as suas dificuldades. "O demônio não me poderá afastar disto", dizia ele, "procurar compreendê-lo é afastar-se da fé." Daí um pouco Ecolampade, citando 2 Cor 5.17 disse, "Nós não conhecemos Jesus Cristo segundo a carne." Lutero, em segundo a carne significa, nessa passagem, segundo as nossas afeições carnais. Zwinglio, então responda-me a isto, Doutor Lutero, Cristo subiu ao céu, e se ele está no céu, no que diz respeito ao seu corpo, como pode ele estar no pão? A palavra de Deus ensina-nos que ele foi, em todas as coisas, feito igual aos seus irmãos. Portanto não pode estar ao mesmo tempo em cada um dos milhares de altares onde a Eucaristia se está celebrando. Lutero, se eu tivesse desejo de discutir assim, havia de procurar provar que Jesus Cristo teve uma esposa com olhos pretos, e que viveu no nosso belo país da Alemanha, pouco me importo com a matemática. Zwinglio, e não se trata aqui de matemática, trata-se de S. Paulo que escreveu aos Filipenses que Cristo tomara a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vendo-se assim batido, Lutero ainda procurou refúgio na sua frase, e meus caros senhores, visto que o meu Senhor Jesus diz, "Loc est corpus meum", eu creio que o seu corpo está realmente ali. Por um momento parecia que até a paciência de Zwinglio se ia esgotar. Aproximando-se nervoso de Lutero, e batendo na mesa, disse, "E então o doutor sustenta que o corpo de Cristo está literalmente na Eucaristia, visto dizer, o corpo de Cristo está ali." Ali é um advérbio de lugar. Assim admite que o corpo de Cristo é de tal natureza que possa existir num lugar. Se está em algum lugar, está no céu, donde se segue que não está no pão. Contudo, mesmo este argumento foi baldado. Repito, disse Lutero com calor, que não tenho nada que ver com provas matemáticas. Logo que sejam pronunciadas sobre o pão as palavras de consagração, o corpo está ali, por mais perverso que seja o sacerdote que as pronuncia. A fórmula de concórdia. Em vista de uma tal obstinação, ou não podemos usar uma palavra mais branda, é de admirar que os reformadores chegassem a termos amigáveis, especialmente porque no fim da discussão Lutero recusou apertar a mão a seus irmãos suíços. Não recordaremos esta cena. Folgamos mesmo não ter espaço para a incluir nesta história. Basta dizer que os esforços do príncipe de Hesse para efetuar a reconciliação tiveram bom êxito até certo ponto. Lutero apresentou uma forma de concórdia, escrita em 14 artigos, que foi assinada por ambos os partidos no dia 4 de outubro de 1529. Os reformadores suíços cediam nobremente a Lutero em todos os pontos em que podiam fazer sem violar as suas próprias consciências, mas esta mesma condescendência tornou a sua vitória mais completa. Comentando o procedimento do grande reformador na Conferência de Marburgo, diz o Deon Waddington, e afinal de contas ele perdeu a sua influência e reputação por causa daquela controvérsia. Pelo seu modo imperioso e estudo sofismado, enfraqueceu as afeições e o respeito de um grande partido de admiradores inteligentes. Muitos agora começaram a ter uma opinião menos elevada do seu talento e da sua franqueza. Em lugar da abnegação e magnanimidade que tanto brilho tinham dado aos seus primeiros esforços, parece que uma vã arrogância tomara posse de seu espírito, e foi por ele se entregar a essa ignóbil paixão que a Alemanha e a Suíça se separaram quando podiam ter vivido unidas. Ele deixou de ser o gênio da reforma. Descendo desta magnífica posição, donde tinha dado luz a toda a comunidade evangélica, tornou-se agora o mais poderoso dos partidos dos reformadores, mas destinado no futuro a sofrer reveses e abandonos, que fizeram com que o nome de luterano fosse concedido a um número insignificante de protestantes. Morte de Zwinglio. Quando Lutero se recusou a estender a mão ao seu irmão suíço, no castelo de Marburgo, mal pensava ele que, dentro de um ano, toda a oportunidade de a fazer passaria. No entanto, assim foi. Zwinglio morreu num campo de batalha, quando acompanhava o exército protestante, como capelão. Não tentaremos justificar a conduta dos protestantes suíços em pegarem armas contra os seus inimigos. As Escrituras ensinam-nos que ao servo do Senhor não convém contender e podemos estar certos de que nunca deu bom resultado o emprego das armas carnais nos conflitos espirituais da Igreja. Na Batalha de Capel, onde Zwinglio perdeu a vida, 25 ministros cristãos ficaram mortos nos campos de batalha. O grande reformador foi ferido logo no começo da luta, quando se abaixara para dirigir algumas palavras de consolação a um moribundo. A morte não foi instantânea,
e quando jazia exausto no chão, ainda ouviram dizer: "Ah! Que calamidade esta!" Na verdade mataram o corpo, mas não podem alcançar a alma. O Ecolâmpade teve um grande pesar com a morte do seu amigo, e não lhe sobreviveu muito tempo. No ano seguinte foi vítima da peste, e assim. No espaço de poucos meses desapareceram os dois principais agentes da reforma suíça. O ressentimento de Lutero não os pôde seguir a campa, e escrevendo a Henrique Bullinger, dizia-lhe: "A morte deles encheu-me de tão intensa tristeza, que eu próprio estive quase a morrer também." Últimos anos de Lutero. Porém a hora de Lutero ainda não tinha chegado. O Senhor tinha outra obra para o seu querido servo, e durante mais de 15 anos o doutor de Wittenberg prosseguiu nos seus trabalhos, desenvolvendo, com as suas orações fervorosas, os seus sábios conselhos, a sua generosa simpatia, a sua ardente eloquência, e a sua hábil pena a obra que tinha tido o privilégio de começar. Os seus últimos dias foram tranquilos e cheios de paz, e a sua vida doméstica não era a menor das suas últimas alegrias. Foi abençoado com uma fiel esposa, sua companheira e a sua consolação em muitos desgostos e dificuldades, e os seus filhos eram o orgulho de seu coração. Temos notícias de uma anedota que lança nota brilhante sobre Lutero no meio da sua família. Ao entrar inesperadamente um dia no seu quarto, um dos amigos encontrou com um dos seus filhinhos escarranchado nas suas pernas, e rindo desmedidamente por o pai o estar fazendo galopear. Lutero pediu desculpa ao amigo, por não se levantar para o saudar, dizendo: "O meu pequeno vai para Roma levar um recado do seu pai ao Papa, e eu não podia interromper a sua jornada." Como tudo isto é belo, quando pensamos que procediam do homem que tinha abalado tronos e dado de pensar ao mundo inteiro. Morte de Lutero. Uma disputa se tinha levantado entre os condes de Mansfield, e pediram-lhe o seu arbítrio. Isso fê-lo comparecer à sua terra natal. "Nasci e fui batizado em Eisleben", disse Lutero a um amigo que o acompanhava, "seria curioso se eu ficasse e morresse aqui." E assim aconteceu. Pela tarde queixou-se de uma opressão e dor no peito, e, embora se sentisse aliviado com umas fomentações quentes, a opressão voltou mais tarde. Às 9 horas encostou-se e dormiu até às 10. Ao acordar foi para o seu quarto, e, depois de dar as boas noites aos que o rodeavam, acrescentou: "Orem pela causa de Deus." As dores continuavam a aumentar e, entre 1 e 2 horas da madrugada, levantou-se e foi para o seu escritório sem a ajuda de ninguém. Ele sabia que o seu fim estava próximo, e repetiu a miúde estas palavras: "Ó, meu Deus! Nas tuas mãos ponho o meu espírito." Entretanto muitos tinham tido conhecimento do seu estado, e em breve se viu rodeado de seus 3 filhos, vários amigos, o conde e a condessa Albert, e 2 médicos. Então começou a transpirar, o que lhes deu algumas esperanças, mas ele disse: "É um suor frio, o precursor da morte, em breve darei o último suspiro." Então pôs-se a orar, e concluindo repetiu 3 vezes: "E nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tu me remiste, ó Senhor Deus da verdade." Em seguida Jonas perguntou-lhe: "Querido pai, confessas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e nosso Salvador e Redentor?" Lutero respondeu audível e claramente: "Confesso." Foi esta sua última palavra, e assim, de madrugada, rendeu o espírito a Deus. O seu corpo foi removido para Wittenberg no dia 22 de fevereiro, e Pomerano falou à imensa multidão que, no dia seguinte, se reuniu para presenciar o seu funeral. Melanchthon em seguida fez uma oração fúnebre. Mas, para a honra dos 2 oradores, notou-se que os seus sentimentos eram mais notáveis do que a sua oratória, e as suas piedosas tentativas para consolar a tristeza dos outros não eram mais do que uma demonstração do seu próprio pesar. O imperador quer outro concílio. O imperador Carlos havia muito tempo que esperava a morte de Lutero, e muitas vezes se lamentara de o ter deixado partir de Worms depois da sua confissão perante o conselho ali realizado. O desejo do imperador, desde o conselho de Augsburgo, tinha sido sempre que o Papa convocasse um grande concílio, com o fim de inquirir sobre os abusos da antiga Igreja, e assim proporcionar aos dissidentes a volta à obediência ao Papa. Por este meio esperava destruir a obra de Lutero, e restaurar a paz e a unidade no Império. Porém sempre aparecia uma coisa ou outra para contrariar os seus desejos, e os sucessivos papas para quem apelara pareciam todos hesitar sobre o caso. As ameaças que tinha feito aos protestantes no fim do conselho ainda os pôs mais de alerta, e uniram-se imediatamente para sua mútua defesa. Desde então tinham sempre diligenciado fortalecer esta união, e assim, apesar dos conselhos de Lutero, os protestantes tinham se tornado um partido inteiramente político.
Isto, em poucas palavras, descreve o estado das coisas na Alemanha até o período a que temos chegado. A morte de Lutero trouxe novas esperanças ao Partido Católico. O imperador entendeu que era chegada a ocasião oportuna de satisfazer o seu desejo, e que podia impunemente ser convocado o concílio de que havia tanto tempo falará. Nos atos deste concílio, que se reuniu em Trente, cidade do Tirol, não podemos entrar. Os protestantes recusaram-se a reconhecer-lo, e o imperador tomou esta recusa como pretexto de declarar guerra contra eles. A história desta guerra e de outros acontecimentos mais que seguiram não são coisas que se possam tratar numa breve descrição, como esta, mas pertence à história, a uma história mais ampliada e de mais pretensão. Também devemos deixar a outros historiadores a descrição do progresso ulterior da reforma na Alemanha e Suíça, e dos esforços para impedir esse progresso. As nossas referências devem ficar por aqui. Vimos a reforma firmemente estabelecida naqueles países, e ao mesmo tempo que notamos a sua poderosa influência para o bem, também não omitimos os erros que a acompanharam. Deus permitiu estes para reprimir as vanglorias e para tirar o orgulho dos homens. Vamos concluir as nossas observações sobre este período importante e cheio de interesse, lançando uma rápida vista de olhos pelo progresso da reforma em outros países.